Você tem medo de ser visto, não de ser visto fisicamente, mas de ser realmente visto, julgado, avaliado, considerado inadequado. E esse medo controla tudo. O que você cria, o que você diz, o que você faz, o que você é. Você tem ideias, mas não compartilha porque, e se acharem idiota? Você tem talento, mas não mostra porque, e se não for bom o suficiente? Você tem opiniões, mas não expressa porque, e se discordarem? Você tem sonhos, mas não persegue porque, e se falharem e todos virem? E a vida que você poderia viver, autêntica, expressiva, corajosa, fica trancada dentro de você, porque do lado de fora há juízes, plateia, pessoas com opinião sobre quem você deveria ser. E você tem mais medo do julgamento deles que desejo de viver sua própria vida. Aperte o like agora e se inscreva neste canal, porque nos próximos 15 minutos vou revelar por que medo de julgamento não é humildade ou prudência, é prisão. E vou mostrar a técnica taoísta que não tenta te convencer que críticas não doem, mas te ensina a construir blindagem tão sólida que críticas ricocheteiam sem penetrar. É chamada Yu-Qiang, a muralha de Jade, e ela não é sobre arrogância ou não se importar. É sobre diferenciar crítica válida de ruído tóxico e não deixar ruído destruir o que é válido em você. Porque os mestres taoístas entenderam, você vai ser julgado de qualquer forma. A pergunta não é como evitar, é como não ser destruído por isso. Mas primeiro, você precisa entender de onde vem esse medo. A cultura humana funciona através de aprovação social. Desde que éramos tribos de caçadores, ser rejeitado pelo grupo significava morte. Então evoluímos para ser hipersensíveis a julgamento. Nosso cérebro trata a rejeição social como ameaça física, literalmente. As mesmas áreas cerebrais se ativam. Um estudo da Universidade da Califórnia escaneou cérebros de pessoas enquanto eram rejeitadas socialmente e descobriu que a dor da rejeição ativa córtex cingulado anterior, a mesma região ativada por dor física. Seu cérebro não diferencia entre "eles não gostaram do meu trabalho" e "estou sendo fisicamente ferido". E a cultura moderna amplificou isso exponencialmente. Antes você era julgado por 50 pessoas na sua tribo. Agora você é potencialmente julgado por milhões. Você posta algo online e centenas de estranhos têm opinião. E seu cérebro paleolítico interpreta cada crítica como ameaça de expulsão da tribo, como ameaça de morte. Deixa eu te contar sobre Rafael. Rafael tinha 33 anos e projeto de livro guardado há 5 anos. 5 anos. Ele escrevia toda noite, reescrevia, aperfeiçoava e nunca mostrava a ninguém, porque tinha terror visceral de julgamento. Eu imaginava publicando e alguém comentando que era lixo, ele me disse. E essa imagem, de ser publicamente humilhado, era tão intolerável que eu preferia nunca publicar. Preferia morrer com um livro dentro de mim que arriscar uma pessoa dizer que não prestava. Rafael não estava sozinho. E você não está sozinho. Os taoístas observaram esse padrão há mais de 2000 anos. Viram que medo de julgamento paralisa mais pessoas que qualquer outra coisa. E desenvolveram Yu-Qiang, a muralha de Jade, não como forma de não ser julgado, mas como forma de ser julgado sem ser destruído. A técnica tem 4 camadas, e ao contrário do que você espera, ela não começa tentando aumentar sua autoconfiança. Ela começa aceitando verdade brutal. Você será julgado, sempre, por todos. E muitos desses julgamentos serão injustos, cruéis, ignorantes. A primeira camada é Yu-Ren, reconhecimento do Jade. E isto exige que você entenda a propriedade fundamental do Jade que dá nome à técnica. Jade é pedra preciosa, mas não é dura como diamante. É relativamente macia. Você pode riscá-la, você pode lascá-la, mas Jade tem propriedade única. É quase impossível de quebrar. Você pode martelar Jade e ela não estilhaça. Ela absorve impacto e permanece intacta. Essa é a metáfora perfeita para lidar com crítica. Você não precisa ser impermeável. Crítica vai te marcar, vai deixar arranhões. Isso é aceitável. O que não é aceitável é deixar crítica te estilhaçar completamente.
Na prática, você para de buscar estado impossível de não se importar com opinião alheia. Isso é bobagem estoica que não funciona. Se você é humano, você se importa. A questão não é não se importar, é não ser destruído. Yuhen exige que você aceite. Críticas vão doer, rejeição vai doer, julgamento vai doer. E está tudo bem. Dor não significa que você está errado. Significa que você é humano com o sistema nervoso funcionando normalmente. Deixa eu te contar sobre Carla. Carla tinha 28 anos e tinha postado o primeiro vídeo no YouTube. 6 meses planejando, 3 semanas gravando, 2 dias editando. E 5 minutos depois de publicar, primeiro comentário. Sua voz é irritante. Nunca mais vou assistir. Ela deletou o vídeo. Chorou. E jurou nunca mais tentar. Eu achei que se eu me importasse com um comentário aleatório de estranho, significava que eu era fraca, ela me disse. Então, quando doeu, concluí que eu não tinha estrutura para isso. Mas quando ela aprendeu, Yuhen entendeu. Dor não significa fraqueza, significa humanidade. Jade não é impermeável, mas não quebra. A segunda camada é Yufen, separação do Jade. E aqui você faz algo crucial. Separa crítica válida de ruído tóxico. Os mestres taoístas ensinavam Ting Ji Hui, Bu Ting Zhao. Escute sabedoria, ignore ruído. Mas como diferenciar? Crítica válida tem 3 características. Vem de alguém que realmente entende o que você está fazendo, é específica e construtiva, e te ajuda a melhorar. Ruído tóxico falta todas 3. Vem de alguém que não entende, é vago ou destrutivo, e não oferece caminho de melhora. Na prática, quando você recebe crítica, você faz 3 perguntas. Primeira, essa pessoa tem experiência relevante no que estou fazendo? Se alguém que nunca criou nada critica sua criação, é ruído. Se alguém com décadas fazendo o que você faz critica, é potencialmente válido. Segunda, a crítica é específica e oferece caminho de melhora? Isso é lixo, é ruído. O terceiro parágrafo perde foco e poderia ser mais conciso, é válido. Terceira, essa pessoa quer me ajudar ou me destruir? Toma importa. Crítica válida é dura, mas respeitosa. Ruído é cruel e desqualificador. Rafael aplicou Yufen e descobriu. Dos 30 comentários no primeiro capítulo que ele finalmente compartilhou, 26 eram ruído, vago, cruel, de pessoas sem experiência. 4 eram válidos, específicos, construtivos, de escritores experientes. E ele ignorou 26 e implementou 4. E o capítulo melhorou dramaticamente. A terceira camada é Yu-Gu, fortalecimento do Jade. E aqui você faz algo contraintuitivo. Você se expõe deliberadamente a julgamento em doses controladas. Os taoístas sabiam. Você não pode construir resistência sem exposição. Como o sistema imunológico que precisa de patógenos pequenos para desenvolver anticorpos, você precisa de julgamento pequeno para desenvolver resiliência. Na prática, você começa compartilhando o trabalho com uma pessoa de confiança, não para elogio, para feedback honesto, e você pratica receber críticas sem desmoronar. Depois 2 pessoas, depois 5, depois público pequeno, depois maior. Cada nível você pratica. Receber crítica, separar válido de ruído, implementar válido, ignorar ruído e continuar criando. Carla implementou Yu-Gu. Ela postou o segundo vídeo apenas para grupo fechado de 10 criadores. Recebeu feedback brutal, mas construtivo. Doeu. Mas ela não deletou. Ela melhorou e postou o terceiro vídeo. Depois de 6 meses e 20 vídeos, ela postou publicamente de novo. E comentários negativos vieram. Mas dessa vez, ela tinha desenvolvido anticorpos. Sua voz é irritante, não a destruiu. Ela pensou, Yufen, isso é ruído. Ignoro. E continuou. Hoje ela tem 50 mil inscritos. E todo vídeo tem comentários negativos. E ela nem lê mais. Porque Jade fortalecido não precisa verificar cada arranhão. A quarta e última camada é Yuguan, brilho do Jade. E este é o mais profundo e libertador. Aqui você percebe algo extraordinário. Quanto mais você é criticado, mais significa que você está fazendo algo que importa. Os mestres taoístas ensinavam:
Uso UP. Sem ação, sem crítica. Pessoas que nunca fazem nada nunca são criticadas. Crítica é prova de que você existe visivelmente, de que você está criando, de que você importa o suficiente para provocar reação. Jade brilha mais quando polido por atrito. Crítica, quando você sobrevive a ela, te torna mais visível, não menos. Mais claro sobre quem você é e o que defende. Rafael publicou o livro. E reviews foram misturados. 47% 5 estrelas. 23% 1 estrela. Sem meio termo. E ele percebeu. As pessoas que odiaram porque o livro desafiou crenças delas. As pessoas que amaram porque o livro ressoou profundamente. Se todo mundo tivesse gostado mornamente, significaria que eu não disse nada que importava. Crítica polarizada não é falha. É evidência de que você disse algo verdadeiro o suficiente para provocar reação forte. E reação forte, positiva ou negativa, é melhor que indiferença. Yu Guan ensina. Sua meta não é ser universalmente amado. É ser claramente você. E quem ressoa com isso vai amar intensamente. Quem não ressoa, vai odiar intensamente. E ambos provam que você está brilhando. Aqui está a verdade final que os mestres taoístas ensinavam. Você nunca vai escapar de julgamento. Nunca. Então você tem duas escolhas. Viver pequeno, escondido, seguro. E ser julgado mesmo assim por ser pequeno, escondido, seguro. Ou viver grande, visível, corajoso. E ser julgado por ser grande, visível, corajoso. Ambos trazem julgamento. Mas apenas um traz vida. Um estudo de Harvard sobre arrependimento de fim de vida entrevistou 200 pessoas nos últimos meses de vida e descobriu que ninguém arrependeu de ter sido julgado, mas 89% arrependeram de não ter tentado algo por medo de julgamento. 89%. Eles arrependeram do livro não escrito, da empresa não iniciada, da arte não criada, do amor não declarado. Tudo porque tinham medo de ser julgados. E no final, quando não havia mais tempo, perceberam. Julgamento de estranhos não importava. O que importava era ter vivido verdade própria. E eles não viveram, porque tinham medo. Então como você constrói sua muralha de Jade? Primeiro, Yuren. Aceite que crítica vai doer. E está tudo bem. Dor não significa erro. Significa humanidade. Jade não é impermeável, mas não quebra. Segundo, Yufeng. Separe válido de ruído. 3 perguntas. Experiência relevante? Específica e construtiva? Ajudar ou destruir? Implemente válido. Ignore ruído. Terceiro, Yugu. Exposição gradual. Comece pequeno. 1 pessoa. Depois 10. Depois 100. Desenvolva anticorpos através de doses controladas. Quarto, Yu Guan. Entenda que crítica é prova de que você importa. Uso ou UP. Sem ação, sem crítica. Quanto mais visível, mais julgamento. E isso é bom. E aqui está a parte que ninguém te prepara. Mesmo com muralha de Jade, crítica ainda vai doer às vezes. Você não se torna robô insensível. Você se torna Jade. Marcável, mas inquebrável. Agora eu preciso que você faça 2 coisas. Primeiro, aperte o like neste vídeo. Se você tem algo guardado por medo de julgamento, se medo de crítica paralisa sua vida, compartilhe. Milhões vivem pequeno por medo de serem vistos. Eles precisam saber que podem ser marcados sem ser quebrados. Segundo, se inscreva neste canal e ative o sino. Porque esta é a peça final do quebra-cabeça. Você aprendeu a criar imperfeito. Aprendeu a parar de comparar. Agora aprenda a se blindar do julgamento. Você tem medo de ser visto, e esse medo está matando sua vida. Construa a muralha de Jade. Não para não ser julgado, mas para ser julgado sem ser destruído. Seja Jade, marcável, mas inquebrável. Crie, mostre, seja criticado, sobreviva, melhore, repita. E descubra que, do outro lado do medo de julgamento, não está a aprovação universal. Está a liberdade de finalmente viver como você. E isso vale cada arranhão. Você será julgado de qualquer forma. Então seja julgado fazendo algo que importa.
A muralha de Jade te protege, não de crítica, mas de ser destruído por ela. Construa sua muralha e brilhe.